Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. O tema do estudo de hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. Texto áureo, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Texto básico. Atos, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 26. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Judeus convertidos que foram espalhados pelo mundo na dispersão, anunciaram a Jesus entre os gregos. A cultura grega, naquela época, representava o mundo moderno, uma sociedade desenvolvida. O idioma deles correspondia ao que o inglês é hoje no mundo atual. Muitos creram na mensagem daqueles irmãos. No versículo 24, o Espírito Santo de Deus nos revela o motivo. Aqueles homens eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé. Eles, com suas vidas, deram testemunho da verdade. Não basta apenas ter o título de cristão. A Igreja do Senhor precisa ser sal e luz para as nações e para a sociedade atual, que se encontra em trevas. Precisamos ter os mesmos sentimentos que Jesus e agir como ele agiu. João capítulo 1, versículo 9. O cristão precisa apresentar características que o identificam como tal. Algumas características que identificam o verdadeiro cristão. Ele crê que Jesus é o único salvador de sua vida. Ele é transformado pelo poder do Evangelho. Ele crê em toda a Bíblia Sagrada. Ele pratica o que prega. Jesus é a verdadeira luz. Cristo, e só Ele, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. Fora dele, não existe remissão de pecado, nem salvação. Por isso, como sal da terra e luz do mundo, devemos anunciar o Evangelho a todos que se encontram em trevas. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Cristo é chamado por ele de o poder de Deus, indicando novamente que o Evangelho é Cristo, oferecido e recebido. O verdadeiro cristão crê na palavra e faz discípulos para o Senhor, ensinando-os a guardar os seus ensinamentos e sendo ele mesmo padrão de boas obras. Outras características do verdadeiro cristão. Ele não vê a adversidade como castigo de Deus. Ele conhece o seu Deus. Ele tem a vida firmada na rocha que é Cristo. Ele reconhece e evidencia os valores do reino. Não é um murmurador, mas considera a dificuldade como oportunidade para o seu crescimento espiritual. O verdadeiro cristão tem intimidade com o seu Senhor através da oração, da revelação e da meditação da palavra de Deus. O segredo do verdadeiro cristão para uma vida cristã firme e duradoura
está na base sobre a qual é construída. Nossa base é Cristo. O verdadeiro cristão luta pela santificação, mantendo-se longe do pecado e perto de Deus. Anda em espírito, dá prioridade às coisas de Deus. O verdadeiro cristão na vida social. Ele zela por sua família e não provoca ira aos filhos. Ele é obediente aos pais. Ele é um bom empregado e empregador honesto. Ele é sal da terra e luz do mundo. Conclusão. O cristão verdadeiro tem a garantia das bênçãos de Deus. Ele será feliz neste mundo, gozando da presença diária do Senhor em todos os momentos da sua vida, e participará com os santos da mesma alegria inesgotável na presença do Pai por toda a eternidade. Ele produz frutos, sabe que os dons são dádivas de Deus para o homem e que os frutos são dádivas do homem para Deus. O cristão deve estar ciente da sua influência e responsabilidade neste mundo. O sal deve preservar o sabor. A luz deve brilhar e se opor às trevas. Jesus está conosco. Não devemos temer. Você e eu estamos preparados? Podemos orar assim: Senhor, ajuda-nos a nos conduzir neste mundo de maneira que a nossa vida dignifique o nome de cristão. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, guarde a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.